Boa noite, meus queridos. Como vocês podem ver, realmente está de noite. E hoje é dia 30 de junho de 2023. Eu sou Seis Amorim, tenho uma trajetória aí no mundo místico, esotérico, religioso, temas que sempre me encantaram e me fizeram buscar por conhecimento, por sabedoria, por informação, porque não há nada pior nesse mundo do que a ignorância. A ignorância, ela mata. E um momento assim que eu vi a morte ocorrer, por conta da ignorância, que me marcou, foi o caso daquela família de Goiânia, com a história do Césio. Aquilo ali foi muito forte, porque aquele pó luminoso, meio que pirlim-pim-pim, que bonito, e eles passavam pelo corpo deles e aquilo era radiação pura. Levou a óbito, acho que todos, que participaram daquela experiência. E infelizmente, por ignorância de quem jogou aquele lixo em local indevido, acarretou na morte de famílias. Enfim, algumas coisas nós temos que passar para aprender, E o que eu aprendi com a minha avó é que existem palavras que jamais devem ser ditas mesmo. O contrário da graça não sai da minha boca, não. Porque a vovó achava essa palavra assim, horrorosa. Não fui criada com palavrões, não fui criada insultando as pessoas. Obviamente que já fiz isso em situações extremas, mas eu evito. Existem até palavrões assim que hoje estão na moda, viram até capa de livro, mas é uma coisa que não me agrada, não para mim é uma falta de refinamento, sim. E acredito que o ser humano ele deve primar, sim, pela beleza, pela elegância, pelo refinamento, pela educação, pela gentileza, pela beleza, pela riqueza. Então, não me agrada ter que ser extremamente rude, mas às vezes é necessário. Às vezes a situação requer. E eu fui testada por muito tempo em minha vida com esse tipo de coisa, de situação, por conta da profissão que eu escolhi. Já estou aposentada do serviço público por tempo de serviço e contribuição. Atualmente atuo como uma das coisas que eu mais gosto de fazer, cartomante e terapeuta, Tenho vários cursos com certificação, alcancei um lugar que eu quis, que eu busquei. Alguns me perguntam, Ceissa, por que você não fez psicologia? Porque não era do meu interesse. Veja bem, eu como terapeuta, eu posso fazer tudo. Como psicólogo, nem sempre. O psicólogo, às vezes, ele tem que fingir que não pode usar o título dele, porque o Conselho Regional de Psicologia impede que ele faça determinadas práticas. Então, assim, não me agrada. Ou eu sou quem eu sou, ou eu não vou ser um faz de conta. Essa é a minha percepção, entende? Então, assim, se eu posso ser a terapeuta que eu sou e ir além,
Para que eu vou ser psicóloga se todo psicólogo quer ser terapeuta e às vezes entra numa questão de terapias que o conselho, né, de psicologia não aprova. Então isso para mim não é satisfatório, não me motiva a fazer mais um curso superior. Eu tenho 2, eu fiz geografia, né? Então eu sou professora, licenciada, né? Licenciatura plena, sou professora, e fiz direito. Então eu sou bacharel em direito, não sou advogada, porque eu não acho correto ficar pagando a OAB. Não acho correto, sabe? Se você faz a prova da OAB e você quer manter a inscrição, você tem que estar pagando, sabe? Pra que eu não quero advogar? Então eu vou fazer a OAB. O que eu queria era o conhecimento jurídico. O conhecimento jurídico eu tenho, né? Então não me importo por mais um diploma. Agora vamos lá. O que eu quero tratar aqui, né? Por que eu tô falando aqui com vocês? Falei lá da minha avó, das palavras. É aquela história, gente. Orar e vigiar, ele é muito importante. O mundo foi criado por palavras, né? E o verbo, né? E Deus disse. E quando a gente é feito a semelhança de Deus, a gente vem com alguns acessórios espirituais que são desconhecidos por nós. Eu já tive provas assim de que o que pensamos nós estamos semeando, né? A semeadura ela ocorre às vezes sem que você se dê conta, mas a colheita ela é obrigatória. E não é só pelo agir que você colhe, é pelo que você fala, pelo que você tem em mente o tempo todo. Então, se você não se atenta a isso, você pode selar um destino desastroso. Isso aconteceu com o Bolsonaro. Eu me lembro quando ele, numa entrevista, ele disse que não era favorável à reeleição. Então, nesse dia eu já sabia que ele não ia conseguir mais ser reeleito. Porque ele falou com força que ele era contrário à reeleição. E pelos meus estudos cabalísticos, nós temos, né, a árvore da vida, onde há a esquerda, a direita e o centro, né? O ideal é que nós nos mantenhamos no centro, um pouquinho mais à direita, para que a vida seja suave para nós. Se a gente se mantém à esquerda, ou seja, em Gevurah, a gente vai ter muita cobrança, muito julgamento, muito conflito, sabe? A esquerda da árvore da vida, ela traz isso, uma disciplina, um rigor, isso quando está no extremo. Então, não vale a pena ficar na esquerda da árvore da vida. E o ideal é que você fique no centro, um pouquinho mais à direita, porque também ficar só no centro e não fazer nada, e não agir, e não escolher nada, isso não é vida, isso aí tá sendo um vegetal, né? Tá passando a hora de partir. Mas quando você age de forma consciente, quando você se empenha em uma intenção, a intenção é tudo na vida. A intenção é tudo, mas às vezes a gente precisa ter uma intenção mais neutra, né? Que a minha oração alcance a intenção dele, que a minha oração seja um apoio para a intenção dessa pessoa. Eu não sei qual é a intenção dela, né? Eu falo isso porque tem um procedimento, né? Chamado Cérebro de Deus, que eu faço as sessões para as pessoas que me pedem. São sessões, sim, pagas. Eu recebo por isso,
porque eu tenho que estar estudando e compro os livros e tenho que estar estudando. Então é parte do meu tempo, é a minha dedicação, é algo que é divino mesmo, né? Mas a gente está aqui no mundo físico e nada vem de graça. Aqui tudo tem um preço, tudo tem um preço. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus recebe as orações, certo? Deus não depende do mundo físico. Eu dependo do mundo físico. Então, sim, eu faço um complemento da minha renda a partir dessas orações. E elas são atendidas e geralmente as pessoas têm uma resposta incrível a respeito das sessões de Cérebro de Deus. Mas eu não estou aqui para falar do Cérebro de Deus, mas eu precisei entrar nesse detalhe do Cérebro de Deus. Quem comanda o Cérebro de Deus é Shekhinah. Shekhinah trabalha juntamente com Yeshua, Metatron, Enoque, Melquisedeque, e por algum motivo eu faço essa conexão, sabe? Eu sou o cano, o cano que passa a energia, né? E se expande por aqui. Por quê? Talvez por algum merecimento que nem eu saiba, porque realmente a única coisa que eu sei é que muito disso aconteceu em 2012/13, por aí, quando eu fui para uma massagem nas costas, estava com dor nas costas, e fui para casa de uma amiga para ela fazer uma massagem, que ela é ótima. Mas dói, viu? Dói, ela vai destravando os nódulos que aparecem, né? Os montinhos musculares, assim, ela vai destravando. E aí, nessa massagem, eu tava deitada de costas e, de repente, entraram alguns seres espirituais no recinto. Eu lembro bem que eram por percepção, ninguém falou o nome de ninguém, por percepção, os senhores do karma, todos iguaizinhos, senhorzinhos de cabelos brancos, longos, de roupa branca, muito parecidos, pareciam assim, sabe quando você vê um monte de japonês? Assim, muito parecidos, todos eles, de barba e cabelos brancos, compridos. Aquela visão que a gente tem de Deus, mas eram todos iguais praticamente. E também entraram os mestres ascensos. E aí o Yeshua se aproxima de mim. Eu já contei isso em outros vídeos. Vou fazer um resumo rápido. Se aproxima de mim e pega a luz do Sagrado Coração dele, uma chama desse Sagrado Coração, e põe no meu coração. E aí eu falo: mas eu nunca chamei teu nome, eu não sei porque que você tá me dando isso, acho que você se equivocou, deve ser para ela. E eu mostrava a minha amiga, né, que estava fazendo massagem no meu corpo, que continuava deitada, era o meu espírito sentado. E ele falava assim: não me enganei, é para você mesma, sou eu quem escolho, e é devido ao fato de você jamais ter dito não a cada chamado que nós fazemos para você. Quando nós te damos uma intuição, quando nós te comunicamos algo, você faz de imediato, sem ficar perguntando por quê, se você não tem medo, você vai e executa o que ouve. E por isso nós falamos com você. E aí ele me pergunta: você sabe quem? Você quer saber quem fala com você desde quando você é pequena? Porque realmente eu sou instruída por uma voz de homem desde pequena, mas eu nunca vi esse homem. Eu sabia que ele estava por perto, mas eu não conseguia vê-lo.
E aí, vendo aqueles mestres, né, ascensionados, aí eu fiquei pensando, ai, será que é mestre Lanto? Uau, deve ser. Aí, Dwalku, né? Será que é Dwalku? Será que era homem, né? Então eu via os mestres homens e ficava achando que quem será, quem será? Aí o Yeshua, que é, né, Sananda, né? Jesus, vira para mim e fala para meu espírito, né? Então feche os olhos e ouça. E ele continuou falando e eu reconheci com os ouvidos da consciência que era ele quem falava comigo desde pequena. E eu fiquei muito emocionada, chorei muito. Hoje eu já consigo contar essa história sem chorar, porque eu me verti em lágrimas. Porque realmente eu nunca chamei pelo nome de Jesus, eu sempre conversei com Deus. Deus, é assim, assim, assim. Deus, me ajuda nisso aqui. Deus, olha, Deus, Deus, Deus. Então, assim, eu sempre me dirigi a Deus. Também nunca me dirigi a Nossa Senhora, apesar de ter o nome, né, Conceição de Maria, foi uma escolha da minha mãe, mas eu nunca tive essa proximidade a Maria, nem a santo nenhum. E o que aconteceu, né? Eu perguntei, mas para que eu tô recebendo isso? O que é isso? O que eu faço com isso? Você vai saber em tempo certo? E aí eles se despediram e foram embora, e essa minha amiga, ela conseguiu ver o que aconteceu, mas ela não ouviu nada. Ela me disse, Ceissa, o que foi aquilo? E eu falei assim, aquilo o quê? Ela, aquele tanto de gente que entrou aqui, os mestres ascensos, os senhores do karma, Jesus, eu vi que ele veio aqui e te deu um foguinho, né? Aí eu falei, pois é, que bom que eu não tô louca, né? E a gente riu, e eu não disse a ela o que ele tinha me dito, que era porque era um merecimento. Mas eu fiquei muito tempo sem saber para que servia aquele foguinho. Quando foi em 2017, eu passei por uma cirurgia assim bem grande, uma esterectomia, e minha mãe ficou comigo no hospital. E depois disso, e eu fiquei um tempo na casa da minha mãe, né? Então a nossa relação teve maior proximidade. E depois que eu vim de lá, vim para minha casa. Um dia eu tava assim bem tranquila, fui dormir e me levaram de corpo e alma para um lugar. Nesse lugar eu recebi uma tecnologia, primeiro no meu corpo, tá? Essa tecnologia, onde que ela tá, Ceissa? Tá no meu corpo, tá? Além da chama, né, do sagrado, eu recebi essa tecnologia todinha no meu corpo. E o que eles me disseram é que eu faço a conexão. Eu faço a conexão. Esse corpo faz a conexão. Por quê? Não faço ideia. Gente, nunca fui assim a melhor pessoa do mundo, a mais espiritualizada, iluminada. Não. Inclusive, quando eu participava do Sati de Cláudio Naranjo, eu via aquele povo todo querendo ser iluminado. Eu falava assim, isso é muito chato. Essa história de ser iluminado deve ser muito chato. Todo mundo paradinho, quietinho, bonitinho, e eu sou toda movimento. E aí, né, eu fui parar nesse outro lugar. Esse lugar era um lugar escuro, totalmente escuro. Eu falei, morri. Morri. E não vai aparecer ninguém, não? Não tinha ninguém, era só eu, sentada no chão. Aí depois entram 3 seres com contorno humano, mas parecendo de acrílico, parecendo de água, né? Mas com um contorno, sem olhos, sem boca, com um leve brilho azulado, que dependendo do movimento que eles faziam, um leve brilho azulado, mas eles eram transparentes. Me falaram para subir umas escadas que eu não vi, eu falava, não tem nada aí, levante seu pé. E assim eu fui percebendo, deite na maca, e eles colocaram no meu corpo toda a tecnologia que eu precisava absorver. E foi a noite toda isso. A noite toda
Falaram que estavam regulando as minhas glândulas, órgãos e tudo mais. E engraçado que eu nunca fui muito de ET. Já vi naves, já tive experiências assim, mas assim, nunca fui muito. Eles vivem lá e a gente vive aqui, entendeu? Nunca fui de querer passear em nave, fazer contato. Se tiver que fazer contato, vem e faz. Vamos ser práticos, né? Não sou essas que, vou passar a noite lá no portal. Não vou nada. Eu sou prática. E aí lá, depois que eles me passaram essa tecnologia toda, eles falaram, comece a aplicar nos seus filhos, faça os toques, os corpos deles, que você vai passar para eles. A vida deles vai ser melhor assim, e a sua também. E depois de um tempo eles falaram, olha, agora você precisa atender as pessoas. Comece a fazer nas suas amigas. E fui fazendo nas minhas amigas. Depois disso, surgiu a Shekhinah. Shekhinah. O que é Shekhinah? Shekhinah é o nome do Espírito Santo. Shekhinah é a porção feminina de Deus. Abominável para o patriarcado. Abominável para o patriarcado. Por quê? Porque a Shekhinah, ela separou Moisés do patriarcado. Moisés não tem a característica do patriarcado, porque Shekhinah fez um movimento de separação dele. Então, quem falava com Moisés não era Deus, era Shekhinah. Ela é a porção feminina de Deus, ela é a mãe divina, tá? O Espírito Santo é a mãe divina. Ela nunca nos abandonou, assim como as mães, né, que não têm problemas mentais, psiquiátricos, elas não abandonam as crias em momento algum. A Shekhinah nunca nos abandonou. A Shekhinah está aqui desde antes da formação do mundo. Lá na Bíblia está escrito, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali já era a Shekhinah. E esse mundo já tinha sido destruído. Enfim, esse já é o 8º mundo. E a Shekhinah começou a falar comigo. E falando comigo, ela disse que eu deveria voltar a estudar Kabbalah. Eu sempre estudei os temas ocultos, misteriosos, porque eu sempre ouvi, vi, percebi e tinha essa facilidade, né? Não sou esquizofrênica, não tomo remédio controlado, não bebo, não fumo, mas tenho essa percepção ampliada desde criancinha e consegui dar uma segurada, porque eu via muitas coisas, consegui dar uma segurada depois que eu fiz o método Silva de controle mental, que era esse o nome antigo, com o Monsenhor Arlindo. Aí eu consegui sistematizar, né, o que eu queria ver, o que eu queria acessar, que informação eu quero ter. Então, a percepção extrasensorial, que hoje algumas outras pessoas indicam como uma viagem guiada. Não, isso aí, o método Silva, foi lá em 87 que eu fiz. Isso não é nenhuma novidade. E aí eu voltei a estudar a Kabbalah e Shekhinah começou a me ensinar, a me instruir, né? Então, o que eu tenho a dizer a vocês, né? Deus é feminino. O mundo inicial era matriarcal. E depois, alguns homens fortes, né, fortes fisicamente, resolveram destruir as matriarcas
e a sua descendência. O mundo se tornou patriarcal e o patriarcado sempre excluiu a mulher. Ocorre que o patriarcado mandou a Sheriná para o exílio. Esse nome não existe na Bíblia, Sheriná. Inclusive há alguns evangélicos que dizem que Sheriná não existe na Bíblia, que isso é uma... como é que eles costumam dizer? Idolatria. Não, meus queridos, não, meus queridos. Sheriná significa que está ali na habitação, né? Sheriná. A Sheriná falou com Moisés para ele fazer o tabernáculo, né? E a arca, que ela estaria na arca, para que as pessoas que o acompanhavam soubessem que não estavam sozinhas. Moisés tinha total contato com Sheriná o tempo inteiro, foi ela que instruiu Moisés. E quando Sheriná instruiu Moisés, não tinha essa de rituais não, tá? Todos os rituais foram criados para controle, para trazer medo, temor. Se há uma coisa que Sheriná abomina, é promover o terror entre quem quer que seja para controlá-lo. Por isso que na Bíblia a frase que mais é computada, né, é não temas. Não temas. Tudo que a gente está vendo acontecer por aí pode ser modificado apenas com a nossa boca. Nossa boca pode matar, assim como a boca de Caim matou Abel. Ele nem sabia que poderia ter matado Abel. Mas foi pela boca, não foi nenhuma arma. Não existiam armas ainda. E nós podemos nos amaldiçoar pela boca, nós podemos nos abençoar pela boca. Agora a gente vai entrar onde eu queria chegar. Minha avó nunca deixava a gente falar algumas palavras. E aí, né, hoje foi o julgamento do Bolsonaro. Inelegível. Alguém esperaria algo diferente? Eles são tão previsíveis. São muito pobres. Muito desesperados em controlar algo que não vai ter controle. Isso não é ameaça de nada, não. Acontece que eles não têm um controle sobre a vida e a morte. E a Sheriná, ela está sobre o Brasil. E a Sheriná, lá atrás, ela me disse que Jair Messias Bolsonaro seria o presidente do Brasil. Por isso, eu tenho uma foto ao lado do presidente, antes dele ser presidente, que foi feita por Onyx Lorenzoni lá no aeroporto Santos Dumont. Eu estava na fila, ele se levantou, veio até mim, porque eu pedi para o Onyx Lorenzoni e ele sinalizou para o Bolsonaro. Eles estavam numa distância boa, assim, eu estava na fila de embarque, por isso que eu não fui até eles. E eles vieram tirar a foto e eu fiquei muito feliz. E ali eu soube que esse homem era humilde. E ela me disse, este é o presidente do Brasil, este é meu escolhido. E aí eu já sabia que Bolsonaro seria o presidente do Brasil. Inclusive, alguns amigos de esquerda do Enneagrama, lá em Fortaleza, né, ficaram muito revoltados comigo quando eu falei, ele vai ser o presidente do Brasil. Nós fizemos na formação do curso de Enneagrama, nós fizemos uma
um movimento sistêmico. E ali, pelo movimento, né, eu vi que o Bolsonaro ganharia as eleições e, como a maioria lá era de esquerda, eles ficaram com muita raiva de mim. Enfim, paciência. Só que quando o Bolsonaro fala, né, em uma entrevista que ele não era favorável à reeleição, ali ele sepultou a vida dele no sentido de reeleição. Ali ele selou o destino dele. Então, aí Xeriná falou assim: ele não será reeleito. Ele é aquele que vai abrir caminho para alguém mais sábio. Não é crítica ao Bolsonaro, eu acho ele incrível. Tenho ressalvas de algumas formas, né, algumas ações dele, porque eu acredito que o que destruiu o Bolsonaro foi aquela conversinha, sabe? Aquela conversinha ali, o cercadinho. Ali ele ficou muito previsível e vulnerável ao mesmo tempo. Não via com bons olhos aquele lugar. Para mim ali foi um laço do passarinheiro. Mas é ele, né? Ele tinha que ser ele e tinha que ser assim. Mas antes dele assumir como presidente, quando ele ainda era candidato, ele falou que ele era contra a reeleição, inclusive a dele. Começando comigo, ele falou isso. E não foi surpresa para mim quando ele não foi reeleito. E hoje o fato dele não ser, dele ter se tornado inelegível, foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Ele pode estar chateado, ele pode estar, mas assim, como ele está inelegível, aquele que ele indicar, aquilo que ele manifestar, vai acontecer. Porque as pessoas, elas sabem onde está a verdade. Todo mundo sabe onde a verdade brilha. A Xeriná está sobre o Brasil. A Xeriná disse: não ficará pedra sobre pedra. Todos esses que estão aí no comando agora, não vai durar. Não vai durar. Não pensem que o Brasil vai ser Venezuela, porque não vai ser. A Venezuela não tem a Xeriná sobre ela. E vocês querem mudar a realidade desse país? Aprendam esse nome. O nome é Xeriná. Xeriná não é um nome amaldiçoado, não é idolatria, não. É o nome do Espírito Santo em hebraico. Xeriná é a presença de Deus, é a porção feminina de Deus, é aquela que não nos fulmina, que nunca deixou de estar conosco. Você quer fazer uma experiência? Use esse nome ao longo da sua vida e veja se a sua vida não se modifica. Hoje eu tive a confirmação por uma amiga, a Carminha, de que uma pessoa, um rapaz, eu não vou falar nomes, né? Mas dessa minha amiga eu vou falar, porque ela que me chamou, me pediu, né, as orações para esse rapaz. Eu faço e começo as orações e depois ela vai me mandando feedback. E hoje eu perguntei para ela: você pode me dizer se foi as reações dele para voltar à vida foram depois que eu comecei a fazer o cérebro de Deus para ele? E ela falou que sim, né? Eu não conheço a mãe dele, eu não conheço ele, mas eu conversava com a Xeriná a respeito dele e as coisas aconteceram, ele está se recuperando, inclusive já conversou até com a mãe, e eu fico muito feliz por ele. Porque assim, o cérebro de Deus é essa tecnologia que eu falei para vocês, que eu recebi desses seres aí. E esses dias, eu recebi... Eu tive dois sonhos. Tive dois sonhos com extraterrestres.
E eu falava com meu filho assim, eu sonhei a noite inteira com extraterrestre. No segundo dia que eu sonhei com eles, né? Eles falaram assim no sonho: vamos deixar uma marca para que você saiba que você não sonhou. Você esteve aqui. Você esteve aqui, preste atenção. E realmente a marca apareceu. E lá no meu canal do YouTube tem um vídeo curto onde eu falo da marca, mostro a marca, né? E confirma tudo isso. Mas todos eles estão sob o comando de Shekhinah. O que a Shekhinah quer de nós atualmente? Que homens e mulheres estejam unidos. Acabou o tempo do matriarcado por si só e acabou o tempo do patriarcado por si só. Acabou. Esse ciclo de patriarcado acabou, tá? Agora são homens e mulheres que escolheram o bem maior, o bem de todos, né? Que precisam se unir, tá? E manifestar através da fala o poder de Deus por toda a nossa nação. Você pode não acreditar no que eu tô falando, mas chame pelo nome verdadeiro do Espírito Santo, que é Shekhinah. Chame por Shekhinah, que instruiu Moisés, que foi trazida por Jesus, Yeshua, né? Que foi entregue aos discípulos por Yeshua e que, por algum motivo, foi colocada, né, no meu coração. E aquela representação do Sagrado Coração de Jesus, do Consagrado Coração de Maria, nada mais é do que a representação da própria Shekhinah. Ela representa um coração que está fora das vestes, né? Chega antes. Ela é toda amor incondicional. O amor incondicional não é algo desse planeta. Nós não temos amor incondicional. Tudo em nós é dual, né? E é isso. Ficou meio indo e vindo, né? Porque realmente eu não faço roteiro, gente. É uma espontaneidade. Ah, sim. E quando eu aprendi lá, né, o cérebro de Deus, eu fui deixada na minha cama às 6 da manhã. 6h15 da manhã. De corpo. Meu corpo desceu na minha cama. Eu passei pelo prédio e me colocaram na minha cama, 6h15 da manhã. E os meninos ainda estavam em aula, estudavam de manhã. Eu falei, eu quero é ver quem vai conseguir levantar para passar café para essa molecada, meu Deus! 6h15, como assim? Eu fiquei a noite inteira acordada. Gente, eu não me cansei, eu não senti sono, eu não precisei descansar, fiquei virada nos 70, assim, ó. E foi muito bacana. Então, hoje o Cérebro de Deus já tem alguns anos, tem muitas vitórias na vida de muitas pessoas, tem um grupo onde eu recebo os pedidos das orações e ouço também as bênçãos recebidas de algumas pessoas. Fiz a formação do Cérebro de Deus para algumas pessoas que pediram. O Cérebro de Deus não é comercial, ele não vai estar na vitrine para qualquer um fazer, não mesmo. Não tem propaganda para fazer o Cérebro de Deus. Mas a pessoa sente o chamado e me procura e eu passo os conhecimentos que são feitos pela tradição oral. E realmente a vida de quem passa a conhecer o Cérebro de Deus se modifica, passa a ter um significado totalmente diferenciado. Os milagres são assim, reais, tá? A ponto da pessoa ter sido desenganada pelos médicos e os médicos não entenderem o que está acontecendo. É porque após a conexão com o Cérebro de Deus,
o moribundo, vamos falar assim, ele recebe a unção da Shekhinah e ele escolhe se ele quer ir ou se ele quer ficar. Não tem essa de, eu fui e mandaram eu voltar. Não, 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 não. Com ela é totalmente diferente. Com ela não tem erro. Ela é dona da matéria, do mundo material. Ela reina em Malhut, que é o mundo físico, segundo a Kabbalah. Então, ela disse para Deus: você não pode destruí-los porque você reclama deles. Você deu para eles o livre-arbítrio. Agora aguenta. E eu não saio daqui de jeito nenhum. Eu fico com eles até depois do fim, como diz Pablo Marçal. Até depois do fim. Na verdade, todos nós estamos reunidos em Shekhinah, né? Essa percepção de individualidade, ela é ilusória. Enfim, era isso que eu queria falar. Me desculpe por ir e vir, é assim, eu sou assim. E se eu não for eu passando uma mensagem que é preciosa, a mensagem não vai chegar. É isso. Por hoje é só isso. Shabbat Shalom para vocês. E lembrem-se, o nome é Shekhinah. Alguns falam Shekinah, alguns falam Shikaina, mas em hebraico é Shekhinah. E é do hebraico que ela se origina, Shekhinah. Escreve S-H-E-C-H-I-N-A, um Hzinho no final, ou um acento no A no final. Shekhinah. O CH em hebraico tem som de 2 R's, tipo carruagem. Carruagem. É isso, fiquem com Shekhinah, chamem por ela, porque ela fala com todos que a procuram, principalmente as mulheres. E se você precisar de alguma sessão de Cérebro de Deus e quiser saber um pouco mais a respeito do Cérebro de Deus, entre em contato comigo, que eu informo, e que Shekhinah esteja vibrante na vida de cada um de nós. Shabbat Shalom.